E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando o nosso estudo, estamos no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. No último programa, nós conversávamos sobre a ideia fixa, vamos dizer assim, né, que o André Luiz está tendo sobre o caso Tobias, sobre a condição do lar do Tobias, aquele amigo lá das câmaras de retificação, e ele foi procurar a dona Laura, amiga dele, para ajudá-lo a digerir essa nova informação sobre esse novo conceito de família no mundo espiritual, de lar no mundo espiritual. E a dona Laura explicou para o André Luiz que o caso Tobias não é o único, muito pelo contrário, ela conhece vários casos lá em Nosso Lar e até em colônias, né, como ela coloca aqui, não, ela fala em outros núcleos espirituais onde o pensamento elevado prepondera. Existem casos como o do Tobias. A gente comentou também a questão do que o exemplo foi mostrado para o André Luiz para ele fixar melhor o aprendizado, porque ele está com muita dificuldade. Porque para ele, vamos dizer, sagrado é só o lar dele, né? E no programa passado eu pensei em falar, mas não deu tempo. E o nosso grande problema é o que o Emmanuel nos relata no prefácio do livro A Caminho da Luz. O Emmanuel coloca assim para nós: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. O André Luiz, ele, como muitos de nós ainda, temos essa dificuldade. A gente tem um comportamento dentro da nossa casa religiosa e fora da nossa casa religiosa outro completamente diferente. E aí está o nosso erro milenar. O André Luiz, a única mulher que ele honrava devia ser a mãe dele, a esposa dele e a filha. As outras mulheres, ele não honrava. Ele não considerava como irmãs suas. E aí começa o nosso problema, como o Emmanuel coloca aqui no livro, do prefácio do livro A Caminho, Verdade e Vida. Né? Aquela série que tem Pão Nosso no livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, o Emmanuel diz claramente para a gente isso. E ele também fala aqui uma coisa muito interessante, que é do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade e estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos. Então, isso que o André Luiz está fazendo lá no mundo espiritual, o ideal é que se faça no corpo. Para isso a gente encarnou. Tereza falou, toda a terra é sagrada. Em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele fala:
por conta que do Senhor é a terra, toda a terra e tudo que nela existe. Por isso que toda a terra é sagrada. E o André Luiz não conseguia ver assim. Sagrado era só o lar dele. A gente criou o hábito de dizer, abrindo um pouco o raciocínio, de que é a terra santa. Porque é a terra santa, como se santo fosse sinônimo de crime, de guerra, de barbárie. Onde Jesus caminhou, nasceu. Guerra, sempre teve em guerra. Toda a terra é santa. Porque toda a terra é criação divina, é construção de Jesus. Então toda ela é santa. A gente tem que raciocinar. Eu acho que isso também incomoda muito a ele, porque é um paradigma dele que tem que ser quebrado. Ele tem que agora compreender que todos nós somos irmãos, que tem que ter respeito por todas as pessoas e que cada ser é uma individualidade. Cada um tem desejos próprios, sentimentos próprios, vontade própria, e a gente vai ter que aprender a respeitar se a gente gosta, né? É o caso. No caso no caso conjugal, ou até em família mesmo. Se o companheiro, ou se um filho ou uma filha, mãe, pai, algum de nossos relacionamentos familiares, decidirem trilhar outros caminhos, se a gente os ama, a gente tem que respeitar. E não ter a pretensão de querer convertê-los a outro comportamento. A melhor tática ao meu ver, é você viver de acordo com a sua consciência, né, viver bem, para que um dia essa criatura possa ser tocada. Mas se ela se sente feliz longe da gente, a gente tem que aceitar, porque ela é um ser humano dotado de vontade, de livre-arbítrio, e ela tem direito de fazer suas escolhas. Nós não somos donos nem do nosso marido, nem da nossa esposa, nem do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, da nossa irmã, não somos. Né? Nós somos todos irmãos. O André Luiz, até aqui, ele não tinha essa noção. Era minha esposa, meus filhos, minha casa. Então agora a dona Laura vai continuar a conversar com ele, né? Estamos no capítulo 39. Vamos começar do parágrafo 11. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Aí, dona Laura, quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Dona Laura está falando para ele, André Luiz, você precisa pensar como um espírito eterno que você é. Né? As nossas condições na Terra, elas são passageiras, não é? A gente está aqui de passagem nessa escola abençoada, criada por Jesus para nós, mas é passageira, as nossas condições vão mudar. Você, numa próxima encarnação, você pode ser filho do seu esposo, da sua esposa, ou você pode nem vir junto com eles, você vai, né, vai para, vamos dizer assim, para outra turma na escola, né, continuar seu aprendizado. Então, esse exclusivismo, esse egoísmo feroz é a condição ainda de espíritos, como a dona Laura colocou, menos elevados, porque os mais elevados como nós já conhecem, como nós, os menos elevados. Exatamente. Né? Porque os mais elevados já conseguem ter essa compreensão, que todos somos irmãos, que precisamos respeitar a todos, não é só dentro de casa nem na igreja, é em todos os lugares, de alguma maneira, pelo menos a gente se esforçar, porque às vezes não é fácil, mas a gente tem que se esforçar. Ainda mais nessa questão agora que a dona Laura vai abrir, né? Vamos continuar. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Então, o que ela quer dizer com espírito de sequência, né? O Emmanuel costuma falar muito sobre esse espírito de sequência da natureza. Tudo começa na semente, que se esforça para o desabrochar,
que cresce, que floresce, que frutifica, que morre, mas que nasce de novo. Então, pensar como espírito é pensar que você vai ter várias encarnações, você ainda vai ter muitas esposas, muitos esposos, você vai ter muitos filhos, filhas, pais, mães, diferentes, dependendo do quê? Dependendo das tuas vidas passadas, que todas as encarnações nossas são solidárias, como está lá no livro Céu e Inferno. Então, tem aprendizados que a gente vai precisar fazer com espíritos que a gente já não convive há muito tempo, mas vai ter que reencontrar uma hora. Então, numa outra situação, numa outra reencarnação, talvez a gente vai ter que conviver com um núcleo familiar que a gente já não vê há muito tempo e que talvez a nossa relação não tenha sido boa, vamos precisar conviver de novo. E isso é o espírito de sequência. Então, meu filho, né, ela está falando para o André Luiz, olha, meu filho, já que eles são, né, provavelmente a ligação deles é antiga, porque o acaso não existe, então eles têm uma ligação com certeza antiga. Então, quem sabe, talvez Dona Laura já não tenha desposado ele, né? Porque pode ser, a gente só não se lembra, mas tenha tido uma relação, com certeza, uma relação íntima com ele, ela, o Lísias, tiveram. Então ela está dizendo, olha meu filho, você tem que compreender o espírito de sequência que rege todos os quadros evolutivos da vida. Então o aprendizado dele com a Zélia terminou quando ele desencarnou, mas ela talvez tivesse que continuar o aprendizado com outra criatura, ou não. Não é? Então é isso que é esse espírito de sequência, mas a gente acaba criando certas ilusões que, né, é minha alma gêmea, é minha metade, né, como essa nossa amiga que às vezes fica chateada quando a gente toca nesse assunto, mas ela ainda não parou para meditar profundamente nessa lei, nesse espírito de sequência que rege, que existe aqui na Terra, é quase uma lei. Não é? No Livro dos Espíritos, eu acho que é na pergunta 840, que tudo se encadeia na natureza. O átomo de hoje. Então, né, o tal... Kardec já fala desse espírito de sequência, né, que é a nossa evolução. Eu não lembro bem qual é o número da pergunta que Kardec fez aos espíritos, mas os espíritos disseram para ele que tudo se encadeia na natureza, né? O átomo de hoje vai ser o arcanjo de amanhã. E isso é um espírito de sequência, não é? Que tudo tem como é que se diz? Tempo para caminhar. Então, o exemplo maior é da planta, que ela começa a sementinha, né, se esforça, ela sai da terra, ela cresce, ela primeiro... ela dá folha, depois ela dá flor, depois ela dá fruto, depois ela morre, nasce de novo como semente. Então ela está falando isso para o André Luiz, olha meu filho, isso é lei, né? Tudo está encadeado, tudo tem uma sequência, né? A sua experiência com a Zélia terminou com a morte, mas nessa última romagem terrena, mas a dela... provavelmente ela está dizendo para o André Luiz pensamentos, ela está falando dele sobre pensamentos elevados, né? O espírito de sequência. Porque ela está explicando e ele ainda está relutando, né? Mas isso choca, né? Na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, que é o caso que nós estamos vendo aqui do André Luiz, bem difícil pode extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, como é que a gente vai extirpar o egoísmo do nosso coração? Porque é muito difícil. Nós somos egoístas o tempo todo, quase todo momento da nossa vida. Aí os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então a instrução, os espíritos perguntam, instruir é estudar, não é? É meditar sobre a realidade da vida através das informações de Jesus foram dadas e são dadas por intermédio dos bons espíritos. A resposta continua: depois necessário é que se reformem as instituições humanas,
que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, através da nossa mudança de ideias, dos nossos paradigmas que nós vemos carregando, e um deles é esse que o André Luiz está aqui aprendendo, né? Menos valor nós vamos dando às coisas materiais, porque nós vamos nos instruindo. E a partir disso, o homem vai transformar a sociedade, porque a sociedade é feita dos homens. Então, na medida que isso vai acontecendo, a educação vai melhorando. As crianças, a reencarnação, o espírito reencarna, a criança ela vai receber ideias diferentes, educações diferentes, transformações diferentes. Ele vai dizer, você já não vai mais dizer para ele, para o seu filho, prendam as cabras que meu bode está solto. Exemplo. Né? Exemplo. Você não vai mais dizer isso para ele. Isso, né? Isso era rotineiro, eu ouvi muito isso quando eu era criança. Você não vai falar mais isso. E determinadas outras coisas, quem manda... Mulher como chinelo, velho. Exatamente, né? Quando você casar, mulher com chinelo e eu sei... chinelo velho, não deu, tá desgastado, joga fora. Joga pro lado e vai usando o novo. Depois tu usa o velho quando chegar em casa, entendeu? Uma coisa Era mais ou menos nesse sentido. Então você já não vai ficar ouvindo isso. Por quê? A ideia já vai mudando. E esse espírito que você está falando isso, ele está encarnado, reencarnado, um espírito endividado. Ele aprendeu, como o André Luiz aqui, endividado que o é. Ele vai reencarnar. E aí, ele já com o aprendizado do plano espiritual e com o ensinamento novo que ele está recebendo, ele já vai começar a se transformar no seu pensamento. E a sociedade vai transformar, porque a sociedade é feita, as sociedades do futuro vai ser essas crianças que estão aí, quando a gente olhar para a criança. E aí, estendendo mais um pouquinho o raciocínio, a evangelização nas instituições religiosas, falando mais especificamente também da casa espírita, a importância da gente colocar a realidade da vida espiritual para as crianças, na evangelização. Mesmo as crianças pequenininhas, aquelas de 3 aninhos, 3 aninhos, mas olha, 3 aninhos, esses espíritos estão encarnando aí, de 3 aninhos, não são os de 3 aninhos da nossa época, da minha, que estou com 62 anos, não é? É diferente, são espíritos mais amadurecidos, a transformação do planeta já está aí, nós já estamos dentro dela. Intelectualmente. Já estamos na madrugada, a Joana fala para o Divaldo, vez por outra passa essa mensagem para nós. Nós já estamos na madrugada do 3º milênio, né? Daqui a pouco o alvorecer vai começar. E aí, esses espíritos que vão morar por aí. E a gente tem que voltar, né? E a gente, se Deus quiser, vamos para cada um de si, né? Vamos ver. Voltar pra então, melhorar. Essa educação tem que ser na realidade. Quando a gente ensinar a falar do evangelho, é isso. É o respeito ao próximo. Principalmente, mais ainda meticulosamente, àquele que convive conosco, que é o mais próximo, não é? Quando eu me referi àquela pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, né, fala, e os espíritos, né, no caso, falaram para Allan Kardec do espírito de sequência que André Luiz está falando aqui, é na pergunta 540. Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos que exercem a ação os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa pelo seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e refletido. Aí os espíritos disseram que uns sabem o que fazem, outros não sabem, mas o mais importante vem no final dessa resposta. Livro dos Espíritos 540. No finalzinho, depois de explicar que uns têm consciência do que fazem, né? Os mais atrasados seguem as orientações dos mais adiantados, e os espíritos dizem que eles vão evoluir também. Então, no finalzinho, eles dizem assim: é assim que tudo serve, que tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Isso é o espírito de sequência que o André Luiz está falando e que o Emmanuel também sempre gosta de usar nos exemplos que ele dá. Então, é o que a dona Laura está falando. Olha, meu filho, você tem que pensar como espírito e você tem que saber que na vida o espírito de sequência, ele rege os quadros de evolução. Então,
né, você não é o dono daquele lar, você estava numa experiência com aquele grupo de espíritos, mas que daqui a pouco vai se modificar, porque cada experiência nova, com certeza, nos acrescenta, intelectualmente, sentimentalmente falando, acrescenta coisas, né, melhores. A cada encarnação, a lei é de progresso. A cada encarnação a gente melhora um pouquinho, não é? Fisicamente sempre, mas moralmente a gente pode até estacionar, mas retrogradar não. Os espíritos nos ensinam isso. Então, a gente sempre vai aprender. E aí ela continua, né? André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se essa animalidade não. Se atravessamos, se atravessamos longa escala de animalidade, quer dizer, a gente já reencarnou no reino animal, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Porque a nível de relacionamento humano, como é que os animais se comportam? Eles não têm uma preocupação com o outro. Raros são aqueles que já estão começando, a ter lampejos, né, daquela inteligência, né, contínua, mas isso é raríssimo ainda, né? Mas a maioria dos animais, ele depois que tem a cria, não liga mais para ela, não está preocupado se a família do outro cachorrinho está passando necessidade ou não. O que o cachorrinho faz? Para ele, a companheira que ele elege, principalmente o que está na rua, né? Ele é aquela que está no cio. Ele não tem preferência por uma. São raros os animais que são monogâmicos. No caso, parece que é o papagaio. Tem um outro animal também que tem esse comportamento, mas são raríssimos. Então é isso que ela está dizendo. A gente ainda traz dentro de nós essas experiências, né, que nós tivemos no reino animal. Então, o homem, quanto mais ele evolui, ele vê na companheira não uma fêmea, mas uma amiga, uma irmã. Seja ela onde esteja ela onde esteja, dentro da sua casa, na casa do vizinho, até mesmo nas ruas. Então é isso que ela está começando a dizer para ele, que nós trazemos dentro de nós, né? A gente gastou, como a gente leu no livro dos Espíritos, na pergunta 540, a gente começou como um átomo primitivo. A gente já caminhou bastante, mas temos que caminhar muito mais ainda. Não é? A gente não se esqueça disso. Então, as experiências vão se renovar bastante na nossa existência planetária. Teremos outros esposos, outras esposas, outras mães, outros filhos, e assim caminha a humanidade. Tinha um filme assim, com esse título? Assim caminha Assim caminha a humanidade? Alguma coisa parecida, né? Esse assunto é bastante vasto, né? Então, estamos terminando, né? E sempre lembrando, né, que a união de almas através do casamento na nossa sociedade, principalmente a ocidental, a monogamia é um progresso. Allan Kardec fala isso, né? É um progresso porque é exatamente o que nós necessitamos para o nosso progresso moral. A fidelidade, treinar a fidelidade, né? Para um dia sermos fiéis a Deus. É um treinamento de fidelidade, de compreensão, treinamento de resignação, de renúncia, não é? E tudo mais, tudo aquilo que a gente aprende no lar. Aqueles que nessa encarnação têm a oportunidade de ter um lar, e um companheiro ou uma companheira. Então são essas situações que nós treinamos para o nosso progresso íntimo. A necessidade do casamento passa por aí. Como é que nós iríamos treinar isso? Com aqueles a quem devemos, com ele lá na China e nós aqui. É dentro do mesmo lar, não é? Na questão do matrimônio. Então, isso também é um assunto que a gente pode continuar no próximo programa, porque o tempo urge, já acabamos, o assunto é vasto.
E agradecemos mais uma vez pela atenção, pelo carinho de todos e esperamos ter contribuído para a ideia, né, dos ouvintes com relação à vida. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus de Cristo a todos vocês, aos seus lares e nas vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.